Muito boa tarde. Nós estamos na segunda-feira e estamos trazendo alguns estudos temáticos, né, para dar um novo ensino, novas orientações, novos estudos de livros. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de algo que tem tudo a ver com tudo que Deus fez sobre no universo. Tudo depende exatamente disso aqui. Arrependimento. Eu espero que vocês estejam conseguindo enxergar isso aqui. Por que depende de tudo? Porque antes de criar a humanidade, antes de criar o primeiro homem, antes de criar qualquer coisa, e temos falado isso nos nossos programas da 14 horas, Deus conheceu tudo a respeito daquele que ele iria criar, que era o ser humano. E ao criar o ser humano e não criar como animais, os animais que tem por aí, a natureza, onde tudo tem uma programação a cumprir, tudo tem um jeito próprio, né, uma característica própria. Então, Deus queria criar o homem livre, o homem à imagem e semelhança dele, um homem que pudesse escolher entre o bem e o mal, e também optar por uma coisa ou outra, e também ser respeitado pelo próprio Deus na sua opção, na sua escolha. Claro que as consequências de uma ou outra coisa viriam, e isso não é porque Deus está castigando, não, é porque cada coisa traz a sua consequência. O homem não poderia ir para a eternidade. A linguagem do Apocalipse, né? A gente sabe que a gente tem que respeitar muito a figura, a maneira própria que o Apocalipse tem. A gente tem que respeitar, a gente não pode usar aquilo de maneira literal, né? A gente já sabe disso. Mas o texto é maravilhoso lá em Apocalipse capítulo 21, no último versículo, se não me engano, o 27. Ele diz assim: não pode habitar na Nova Jerusalém. Esse negócio de Nova Jerusalém, por favor, a gente também já conversou, isso tudo é figura da época, né? É a maneira que aquele povo tinha naquela época para falar do céu. Então, só podia habitar, viver na Nova Jerusalém, que é o céu, que é a eternidade, aquele que não tivesse em si nenhum pecado, e não tivesse nada de pecado em si. É por isso que é fundamental, não é, que Deus venha e perdoe os pecados das pessoas ali na cruz, né? Então, como é que uma pessoa fica sem pecado? É na hora que, ao receber Jesus como Senhor, como advogado dele, como Salvador dele, Jesus Cristo assume, então, os nossos pecados, todos os nossos pecados. E isso faz com que haja uma transferência. A minha culpa, ele assume lá na cruz. Percebe? Então eu tenho culpa, mas não, eu tenho. Eu deixei de ser pecador? Não deixei. A gente continua pecador. A Bíblia diz que na hora que você recebe Jesus, você passa a ter um processo de santificação que é assim. Antes você estava mais pecador, você vai deixando essa condição aos poucos, não é? Então há uma melhora. Como é que Deus olha a gente? Deus olha a gente no estágio final. Mas nós estamos nesse processo. A tendência é cada vez mais o indivíduo, não é, pecar menos em relação a dias e a vida anterior. Então, muito bem. Eu podia até apresentar aqui, deixa eu mostrar aqui rapidamente. Não sei se vai dar tempo, não sei quanto tempo ainda tem aí. 8 minutos, deixa eu ver se dá tempo. Essa aqui, um dia eu vou ainda explicar direitinho esse gráfico para a gente compreender bem. Aqui é a história da humanidade, a linha da história da humanidade. Aqui nós temos a criação do mundo, né? Quando o mundo foi criado. Aqui, antes da criação do mundo, nós temos Deus. Deus é eterno, antes de tudo isso, né?
Quando Deus iria criar o mundo, Ele sabia do pecado do homem, Ele sabia da situação do homem, e dentro do projeto de salvação dele, conhecendo isso aqui, Ele não determinou não, é conhecendo isso aqui, o momento certo, Ele estabeleceu então que aqui, nesse período, Jesus Cristo viria ao mundo e iria morrer por todos os salvos, né? Então veja só, ele antes de criar o mundo, ele já planejou tudo isso. Então o que é que ele viu? Ele viu que dentro do projeto dele, muitas pessoas, milhões de pessoas que existiram antes de Cristo e milhões de pessoas que existem, né? Depois de Jesus Cristo, digamos que aqui somos nós, no nosso período agora, presente. Então ele conheceu que essas pessoas todas, muitas que eu digo é poucas, viu? Pouquíssimas pessoas, iriam passar pelo novo nascimento. Ó, muita gente aqui, mas somente alguns passariam pelo novo nascimento. Gente, aqui nós temos gente de Israel e fora de Israel, né? Lembra de Melquisedeque? Nada a ver com Israel. Lembra de Jó no texto bíblico? Nada a ver com Israel. Então, muita gente aqui foi salva. Aqui também, depois de Cristo, ó, algumas pessoas, em relação a essa multidão, algumas pessoas iriam passar pelo novo nascimento. Pouquíssimas pessoas. Foi o que ele viu ao ver isso aqui? Olha o projeto dele. Ele pegou, já que essas pessoas passaram pelo novo nascimento, que é o arrependimento, que nós estamos querendo, né, conversar aqui com vocês. Ele viu essas pessoas que passariam pelo novo nascimento, como Jesus fala, lá em João 3,3. Ele pegou então os pecados dessas pessoas, ó, porque só podia herdar a eternidade quem não tivesse pecado. Então ele pegou todos os pecados dessas pessoas e todas dessas, ó, todas, pegou todos esses pecados e colocou sobre Jesus. Pegou todos esses pecados e colocou sobre Jesus. Jesus então assumiu lá na cruz. É por isso que Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice. Não é por causa da morte em si. Percebe? Porque a morte, mesmo sendo uma coisa ruim e sendo uma coisa muito triste, muito dolorosa, né? E ele sabia que passaria por tudo isso, mas ele sabia também que muita gente na história iria morrer por causa da fé nele. Então seria vergonhoso, né? Muita gente morreu por causa dele e ele mesmo fugindo da morte. O caso é que a Bíblia diz que há uma coisa chamada a ira de Deus. Ira, não é raiva não, ódio não. É a condenação de Deus. Na verdade, o que é isso aqui? É o resultado da desobediência. O que é o resultado da desobediência? O pecado, o inferno. O que é inferno? A ausência do céu. A gente viu aqui no instante a conversa sobre o estudo, não é, do que é o mal. O mal ninguém criou não. O mal não existe. O mal ele é a ausência de alguma coisa boa. O que é o ódio? A ausência de amor. O que é a escuridão? É a ausência da luz. Percebe? Então o mal é a ausência de alguma coisa boa que foi criada. Então, a mesma coisa é o inferno. O que é o inferno? É a ausência do céu, é a ausência de Deus, é a ausência do que Deus pode fazer no coração de uma pessoa. Entende? Isso é inferno. Não precisa ir em nenhum lugar cheio de fogo, não. Qualquer lugar onde a Bíblia, lá em Tessalonicenses, é muito maravilhosa. Quanto tempo tem? Vai me avisando. A Bíblia é maravilhosa em Tessalonicenses. Ela diz assim, que os que vão sofrer essa condenação serão banidos da face do Senhor. Gente, isso é inferno. Banido. Se aqui eu estiver aqui e Deus me banir da sua presença, eu estarei, olha, eu vivo mesmo, não vivo aqui, estarei no inferno, porque é a ausência de Deus. Eu estarei banido de Deus. Isso é inferno. Percebe? Então, ele pegou todos esses pecados, ó, e colocou em Jesus. Jesus assumiu isso.
Esses todos, olha só que coisa interessante, esses todos foram inscritos aqui, porque ele conheceu tudo isso antes da fundação do mundo. Ele escreveu tudo isso na linguagem do Apocalipse, na linguagem apocalíptica, na linguagem bíblica, porque Deus não precisa de livro, não. Deus, né? Ele lembra de tudo. Mas na linguagem apocalíptica ele escreveu todos esses no livro da vida. Isso quer dizer o seguinte: não tem mais como esquecer, não tem mais como ficar fora dessa salvação, tá bom? Então, o que é esse arrependimento aqui? É isso que eu queria me prender também agora. O que é esse arrependimento? Esse arrependimento são 4 passos fundamentais. Sem esses 4 não existe arrependimento. Pode haver remorso ou qualquer outra coisa, mas arrependimento são esses 4 passos. O primeiro passo é você reconhecer que é um pecador. Mas não é um bicho diferente não, porque todos são pecadores. Você vai reconhecer que você é uma pessoa como qualquer outra, pecadora, condenada ao inferno, porque todos nós, com pecados, não podemos herdar a eternidade. Segunda coisa, além de reconhecer, você tem que lamentar. Eu conheço muita gente que reconhece, mas não lamenta. Qual é a tristeza que tem nessa pessoa? Ah, não, eu sou pecador. Deus, se Ele me ama, que Ele me aceite como eu sou. Ou então, eu vou melhorar, eu vou mudar, mas o lamento, o choro necessário para isso, ela não tem. Então, ela não vai para o terceiro passo nunca. Só vai para o terceiro passo quem passa pelo lamento. O terceiro passo é pedir perdão. Pedir perdão. E o quarto passo, e o último passo, é exatamente assumir a nova vida. Nova vida, porque vai haver a nova vida, certo? Então, agora só, isso aí vai ser uma conversa para um outro momento. Essa nova vida é operada pelo próprio Deus, tá bom? Mas isso aqui é arrependimento. Se faltando um desses passos, não é arrependimento. Deus abençoe.